Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. Olá, amigo internauta, programa Sustentabilidade, hoje com um tema muito importante, falando sobre gestão de resíduos sólidos. O programa Sustentabilidade, ele todas as quartas-feiras aqui no ABC Repórter, sob o patrocínio da Hora do Emprego. A Hora do Emprego, onde a empresa pode anunciar a sua vaga gratuitamente no site da empresa, dizendo as vagas que ela pode oportunizar, e o candidato em todo o Brasil também pode anunciar seu currículo e buscar essas vagas. A Hora do Emprego, você pode encontrar maiores detalhes no site do sustentabilidade.com, que explica direitinho como a sua empresa pode buscar o melhor candidato em todo o Brasil. E hoje, para falarmos sobre resíduos sólidos, uma das pessoas que mais entende desse assunto no Brasil, a minha amiga Tereza Cristina, que dirige Andrade Paulista, uma empresa que aqui no ABC consegue em shopping centers 80% de reutilização do lixo. Tereza, muito obrigado por ter vindo, é bom te reencontrar e ver que a empresa continua prosperando, né? Prazer é todo nosso, obrigada por essa oportunidade. E estamos aí trabalhando, lutando pelo meio ambiente, tentando trazer mais consciência ao cidadão brasileiro da importância da reciclagem, do desperdício ser evitado, né, de trabalharmos mais essa questão que é tão importante dos resíduos sólidos e que afeta todos nós no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Na questão da saúde e na questão também financeira, né? Exatamente. Na questão financeira, saúde, no bem-estar, no nosso dia a dia. Nós geramos resíduo o tempo inteiro. Sim, sim. Antes de qualquer coisa, nós somos geradores, né? Num mundo finito, onde nós não temos tantas oportunidades mais de desperdiçar sem nos preocupar, né? Sim, Hoje sim. nós temos um mundo aí globalizado, as pessoas todas falando em sustentabilidade, mas exatamente o que... Agindo pouco, né? Exatamente. Falando muito e fazendo pouco. O que as pessoas realmente entendem Sim, por ser sustentável. Sim. Né? Bom, você tem mestrado em gestão ambiental, né? Isso. O brasileiro gera 1 quilo de lixo, em média, por pessoa, né? Isso. E nós reciclamos 2 ou 3% no Brasil? Quanto que estão os índices hoje em Na dia? verdade, assim, os índices estão, infelizmente, muito baixos. Nós temos estudos feitos que em algumas regiões do Brasil, essas regiões são mais sul e sudeste, nós chegamos a ter até 28% de um total, digamos assim, de reciclagem, contra países como a Alemanha, com 48%, 50%. Né? Nós temos uma situação, uma realidade um pouco difícil no Brasil, porque aterros, por exemplo, controlados, existem praticamente no sul, no sudeste, alguma coisa no centro-oeste, mas se você for mais para o norte, o nordeste, nós temos a maioria, principalmente no norte, de lixão a céu aberto. Sim. Então, por mais até que eu queira fazer uma disposição correta, eu não vou ter a infraestrutura para eu poder fazer essa disposição. Sim. O que diferencia um lixão de um aterro controlado? Exato. Né? Que a gente está falando sobre isso. Um aterro controlado, ele segue todas as normas de projeto, de estudos da ABNT e de outras entidades, para que você não contamine o lençol freático e, consequentemente, não contamine os corpos hídricos, que vai chegar até nós, né, através de várias formas, e nós vamos ser recontaminados, na verdade. Sim. Então, assim, os aterros controlados, eles são projetados para que você contenha aquele material e que você não
cause um dano ambiental. Um chorume, um chorume, e mesmo na parte de emissões de gases, há um controle, há um projeto específico. Quando você joga no lixão a céu aberto, você cria a questão dos vetores, as pessoas, os seres humanos que vivem desse lixão, que acabam tendo... Que são exploradas de forma subhumana, né, que é uma coisa absurda, e toda a contaminação, porque não vai haver camadas protetoras que vão impedir que todo esse chorume ou esse material, ao longo do tempo se degradando, vá aos aquíferos, aos corpos hídricos, contaminando toda a região e, consequentemente, ou todos seja, que vão se abastecer dela. Se torna uma questão de saúde pública, né? Totalmente. Que não tem por que não investir nesse entendimento. Como que estamos no estado de São Paulo com relação a isso, Sudeste e tal? Porque nós temos duas realidades, né? O Sul-Sudeste de uma forma e os lixões a céu aberto. O Rio de Janeiro fechou Gramacho, né? Graças a Deus, né? E dê uma panorâmica sobre essa situação aqui no Brasil. A verdade, como eu lhe falei, o Sul e o Sudeste, nós temos maiores aterros controlados, classe 2A, classe 2A não inerte, temos aterros classe de resíduos perigosos. Nós temos, na verdade, normas, temos órgãos ambientais atuando, temos projetos bem feitos e temos entidades e empresas que atuam corretamente. Temos, como eu falei, mais no centro-oeste alguma coisa e o resto do Brasil tá largado. Um pouco bem difícil, digamos assim, né? O que nós vemos assim, existe a lei, a 12.305, que é de 2010, e esta lei, durante 4 anos, ela praticamente foi assim, não digo desconhecida, mas foi pouco utilizada, e de alguns anos para cá, ela está sendo bem mais olhada e está sendo bem mais trabalhada, até porque tem órgãos que estão sendo envolvidos para fazer fiscalização, como nós sabemos do próprio Ministério Público, que tem feito avaliações em shopping centers, em locais que você tem uma geração grande de grandes geradores de resíduos, para verificar se a lei está sendo cumprida. Esta lei, ela é uma, eu entendo que ela é uma das melhores do mundo. Olha. Nós temos uma lei hoje no Brasil fantástica. O problema sempre é respeitar para variar. Na verdade, o nosso problema sempre foi, né, infelizmente, até porque que é a questão cultural. A quantidade de lei é grande aqui, né? Então, assim, a nossa lei é muito boa, ela aborda assuntos importantíssimos, ela fala sobre a corresponsabilidade em várias situações, ela fala sobre você evitar de gerar, você procurar reutilizar, ela fala na compostagem de resíduos orgânicos, ela fala de você evitar aterros. Por quê? Você olha para o Brasil, você fala, mas o Brasil é um país grande. Só que hoje, devido a todas as questões limitantes ambientais, inclusive áreas de proteção ambiental, matas e tudo mais, as oportunidades de locais para você desenvolver aterro estão cada vez mais restritas, por incrível que pareça. E, na verdade, existem hoje, a nível mundial, e o Brasil conhece isso também, várias tecnologias para você reutilizar e você reciclar sem precisar mandar para aterro. Então, hoje, a maioria dos resíduos gerados, seja, por exemplo, num shopping center, que é um lugar aberto, você tem muitas pessoas passando, em condomínios, em supermercados, a maioria são passíveis de um processo de reciclagem. Eu posso lhe dizer que estudos apontam, e é verdade, que cerca de 80% de tudo que é gerado dentro de um shopping center, de comunidades, de condomínios, você pode reciclar. E você vê hoje que o nível de reciclagem no Brasil, em alguns setores, não passa de 20%, de 30%, sendo que eu posso chegar a 80%, porque você diga assim, mas isso é um estudo teórico. Até pode ser um estudo teórico, mas nós estamos conseguindo, com o trabalho que nós estamos desenvolvendo na área de gestão de resíduos, atendendo a Lei 12.305, nós temos conseguido em alguns shopping centers, em algumas unidades que nós trabalhamos, até mais que 80%. Então, assim, é uma coisa fantástica, existe a possibilidade, sim, é factível, é praticável, nós precisamos apenas encontrar os caminhos. E todo caminho passa pela educação ambiental. E passa por treinamentos, e passa por você saber lidar com o projeto. Porque você fazer um projeto onde você cria um programa de reciclagem efetivo não é difícil. O que se torna mais complicado e mais desafiador é você fazer isso acontecer. Colocar em prática. Colocar em prática.
Então, assim, o programa de educação ambiental, de treinamentos, de assessoria, de acompanhamentos, de estar junto faz toda a diferença. Tá, então vamos separar agora o seguinte, imaginando que quem está nos assistindo aqui, nós tenhamos o cidadão, né, como gerador de lixo, o empresário no comércio, o empresário na indústria. Vamos primeiro falar do cidadão na residência e nos condomínios. O cidadão no condomínio, ele precisa procurar uma empresa como a sua, como Andrade Paulista, é isto? Ele precisa estudar inicialmente. Fala um pouquinho sobre isso. O cidadão individual? Sim, os moradores de um edifício, por exemplo. Veja só, o edifício pode, como um facilitador, criar um programa de gestão e de reciclagem, como um facilitador. O indivíduo, como ser humano, ele tem toda a condição, inclusive está muito hoje acessível pela internet, de saber como separar. Nós temos hoje cores que são definidas e padronizadas, por exemplo, e muitas pessoas sabem disso. O azul é para você separar o papel misto, o papelão, tudo. O vermelho é para o plástico em geral. O amarelo é para metal, é para latinha. O verde é para o vidro. Enfim, hoje existem padronizações. Então, se eu estou na minha casa, eu quero criar um programa, eu tenho essa iniciativa, hoje em dia é muito fácil você comprar sacos coloridos, você encontra com muita facilidade, muito simples. E você pode fazer isso em casa e, logicamente, se você está dentro de um condomínio, combinar com o condomínio que ele vai recolher isso, manter essa separação e fazer um programa que ele possa estar com a prefeitura ou com a associação dos bairros, estar fazendo... Engajado, né? Por exemplo, Curitiba teve durante muitos anos um programa fantástico. Eu morei lá um tempo, que era o lixo que não era lixo. Todo sábado de manhã, morava num condomínio de residências, no sábado de manhã eles passavam com o caminhão do lixo que não é lixo, da Prefeitura de Curitiba, para buscar. Então, nós fazíamos a separação, eles buscavam, levavam para uma central realmente de triagem, que depois eu até fui visitar, onde várias ideias surgiram, inclusive, ao longo do tempo, sobre como reciclar alguns tipos de materiais, que na época a gente ainda nem tinha muita colocação de como reciclar, fazíamos até estudos, e era um programa efetivo na cidade. Então, é possível ser feito? É possível. Se você for olhar a Lei 2.305 essa 5 que eu falei, ela fala no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos dos municípios. Ela é muito enfática nisso, que é o PGRS municipal, onde os municípios, inclusive eles tinham até 2014 para fazer. Os municípios vão se programar, se articular com a comunidade, com várias reuniões, com toda a sociedade, para que crie-se no município um planejamento para fazer essa separação, envolvendo catadores, envolvendo associações de cooperativas, que é uma forma de engajar, de você trazer também o respeito para aquelas pessoas que fazem um trabalho de recolhimento, para você dar uma oportunidade, inseri-los na sociedade. Então, e de forma saudável. De forma saudável. Então, nós entramos na questão da sustentabilidade nos seus 3 pilares: o ambiental, o social e, lógico, o econômico, porque essas pessoas passam a ter, inclusive, um ganho, né, uma dignidade dentro da sociedade. Então, é possível ser feito, mas tem que ser um trabalho engajado. Tá perfeito. Bom, nós estamos entrevistando Tereza Cristina, da Andrade Paulista, que sabe tudo sobre resíduos sólidos, e no retorno do nosso programa, ela vai falar sobre como você, empresário, pode cuidar do seu negócio no comércio, na indústria, fazendo com que os resíduos sólidos sejam encaminhados adequadamente. E você, cidadão, preste atenção no dia da semana que na sua cidade você pode contribuir para a entrega seletiva. No meu bairro, por exemplo, é quarta-feira de manhã. Todas as quartas-feiras, antes de eu me dirigir para o estúdio, eu deixo já na rua lá colocadinho. Então, você, cidadão, dê uma olhadinha no dia adequado para que você cuide do destino correto dos resíduos sólidos. O programa Sustentabilidade volta já com esse tema muito importante, resíduos sólidos. Até já! Nato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego.
Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. O programa Sustentabilidade retorna sempre sob o patrocínio da Hora do Emprego. A Hora do Emprego, onde você, empresário, pode anunciar a sua vaga buscando os melhores empregados e colaboradores do Brasil. E você que está buscando um novo emprego, uma nova oportunidade, pode também colocar o seu currículo gratuitamente, assim como o empresário, e ali vocês vão conversar e descobrir as alternativas para construir um Brasil melhor. A Hora do Emprego, cuidando da empregabilidade em todo o Brasil. Tereza Cristina, da Andrade Paulista, falando sobre um tema que conhece profundamente, já que você consegue níveis de 80% de reciclagem, que é o dobro da Alemanha, em média, digamos assim, o que é um sucesso. Você consegue esses níveis acima de 80%, aqui perto, inclusive, no Shopping Metrópole. E você, em 2015, se não me engano, ganhou um prêmio latino-americano sobre isso. Fala como foi conscientizar lojistas, para que você fosse premiada dessa forma. Então, nós tivemos uma grata surpresa. Nós já trabalhávamos há algum tempo, há cerca de um ano na época, com o Shopping Metrópole, fazendo um programa de gestão de resíduos para atender a Lei 12.305 e todas as questões legais e ambientais, mas trazendo também uma inovação que era na parte de treinamento. Então, o nosso programa, ele visava atender a lei, mas de que forma? Criando um novo sistema de gestão de resíduos sólidos, onde o lojista é envolvido. Nós fazemos treinamentos, visitas, acompanhamento a cada lojista, ensinando o lojista a separar na sua loja e já levar separado para a doca do shopping, aonde lá os resíduos separados por categoria, eles são avaliados, são pesados, são controlados e levados para as recicladoras com destinação correta. O mais importante também, não é só você mandar, você tem que saber para onde você está mandando. Sim, né? Checar se está sendo exatamente. adequadamente. Então, nós criamos um programa de você ir do berço ao túmulo do resíduo, ou seja, acompanhar até a reciclagem efetivamente, propriamente dita, entender se esse reciclador está legalmente inserido no processo aí, de reciclagem, se ele está no local adequado, então visitando e homologando, inclusive, esse destinador final. Então, nós criamos esse programa. Concorremos com mais de 120 trabalhos em toda a América Latina, que eram sugestões de gestão de resíduos em shopping centers, era um foco em shopping centers. E foi assim, uma grata surpresa quando nós ganhamos como o melhor sistema da América Latina. O nosso prêmio foi entregue em Cartagena, na Colômbia, e como o melhor sistema. Então, aonde foi que nós, na verdade, fizemos a diferença? Quando nós colocamos o treinamento, colocamos a educação ambiental e colocamos o lojista, no caso, no shopping center, envolvido nisso. Envolvido como corresponsável, exatamente como a lei fala. Então, o administrador do shopping, ele tem responsabilidade sobre o resíduo, mas quem gera em primeiro lugar é o lojista. E eu aprendi uma coisa muito interessante quando eu fiz engenharia, que tudo na vida é muito fácil. Quando começa a complicar, você está no caminho errado. Então, em todos os sentidos na vida. Você para e pensa, eu estou no caminho errado. Então, que a vida é simples, a engenharia é simples. Então, e quando nós fomos montar esse projeto, nós pensamos o seguinte: por que complicar, levar os resíduos para a doca, para lá fazer uma segregação, para criar um centro de triagem dentro de um shopping center, quando essa não é a finalidade principal de um shopping center? Aí nós pensamos, quem gera? Então, a pergunta é muito simples. Ó, é um lojista, também tem a praça, tá, mas vamos assim, quem gera? É o lojista. Então, ele tem que ser inserido no processo. Então, chegar nele e falar, vamos separar, você já sai separado. E como foi a reação? Porque, assim, no primeiro momento sempre há uma... Poxa, lá vem essa pessoa aqui querer botar regra aqui na minha vida. É muito mais simples quando você parte um shopping novo. Depois que a gente implantou esse projeto no Metrópole, nós fomos convidados até pelo Grupo Sonai para participar de outros projetos. E o Grupo Sonai Sierra, da qual gerencia o
o Metrópole tem uma política socioambiental fantástica. Eles a Elizabeth Morita, gerente diretora de meio ambiente, não é fácil, não. É uma pessoa extremamente competente, o Grupo Sonai é extremamente forte nessa área ambiental, eles são muito fortes nisso e tem uma visão realmente verdadeira. Então, para eles, eu acho que esse prêmio teve um significado muito importante de reconhecimento de todo o trabalho. E estão em mais de 50 shoppings no mundo inteiro, por sinal, né? Uma empresa originária de Portugal. Bastante forte. Mas voltemos então ao aspecto da reação. Então, veja só, como eu estava falando, quando você vai para um shopping novo, que você começa com o shopping, é muito melhor, porque você vai já dar um manual para o lojista de uma série de coisas e você já inclui a questão da reciclagem e da gestão de resíduos. Então, o lojista já entra no shopping, parte sabendo que ele vai ter um treinamento por uma empresa especializada, nesses casos nós fazemos todo o treinamento, e vai saber o que tem que fazer. Agora, quando você está num shopping que já existe, você tem uma coisa chamada quebra de paradigma. E aí é uma coisa complicada, porque você diz para a pessoa, olha, a partir de hoje, esquece tudo. A padaria está sob nova direção. E você vai ter que mudar, entendeu? E você tem um prazo X, e se você não mudar, você vai ser notificado, porque a gente cria um programa. Dessa notificação, você vai ter algumas penalidades, porque a gente tem uma lei para seguir. Então, assim, você tem que saber abordar. Existe uma resistência, sim, mas eu sinto assim, lá atrás, quando nós começamos esse projeto em 2012, mais ou menos, que nós começamos a trabalhar esses projetos, e o primeiro shopping até que nós fizemos esse projeto foi o Morumbi, quando nós começamos lá atrás, a dificuldade era maior, porque você chegava com um novo, e o novo sempre tem uma resistência. Hoje, nós já vemos assim, cadeias de restaurantes, de lojas. Por exemplo, eu tenho algumas cadeias que quando eu estou num shopping e eu vou para o outro, o gerente às vezes era dessa, foi para outra, fala, eu já conheço teu trabalho, eu já sei como é que tá. Então, assim, eu tive uma grata surpresa em relação a isso, até com uma loja em Brasília. Eu cheguei em Brasília, o gerente que era da loja que estava aqui em São Paulo, ele foi transferido para lá. Quando eu fui chegar para treinar, ele falou, eu já te conheço. Foi muito agradável, né? E nós tivemos sempre, graças a Deus, um bom relacionamento com todos eles, então foi muito gostoso. Então você começa a perceber que hoje, nós estamos já em 2018, nós já temos uma realidade mais aberta para esse tipo de colocação, esse tipo de projeto. Mas eu te digo que lá atrás foi desbravar mesmo. Foi desbravar o sertão. Você Você foi uma bandeirante. Abrindo a mata, porque não é fácil. Né? E essas pessoas que, em primeiro momento, tiveram uma receptividade menos adequada, vamos colocar assim, você percebe o andar da carruagem que elas vão se transformando. Como que fica o posicionamento delas após isso? Elas fazem uma autocrítica, falam um pouquinho sobre isso, sobre a alegria que elas possam adquirir a partir de perceber-se importantes no sistema. Olha, isso é uma verdade o que você está colocando, porque existe sempre aquela resistência, mas depois que você começa a fazer, que você vê resultados, e vários shoppings onde nós trabalhamos, eles colocam à disposição dos lojistas e muitas vezes até nos seus próprios sites, comunicando até as pessoas também, aos clientes, o trabalho que é feito. Você começa a sentir, eu sinto que as pessoas começam a sentir um orgulho em fazer parte daquilo. Né? Ela se sente corresponsável, literalmente. Porque você não está reciclando só papelão e plástico. Quando você começa um programa, as pessoas falam, eu reciclo papelão e plástico. Hoje nós reciclamos Tetra Pak, reciclamos as latinhas, o vidro, o plástico rígido, o mole, o eletroeletrônico, a lâmpada, o papel misto. Para você ter uma ideia, o copinho do McDonald's, nós conseguimos fazer com ele, fizemos uns estudos, que ele pode ser, ele é biodegradável e a gente consegue colocá-lo num programa de compostagem, que antes a gente nem sabia que podia. Fizemos estudos, hoje conseguimos colocar. Então, assim, muitos resíduos gerados que antes eram simplesmente ele é um papelão... É que ele tem várias camadas, né? E ele consegue esse processo de degradação. Então, assim, vários resíduos que antigamente, que eu digo até recentemente, o antigo recente, você falava assim, vamos jogar fora, vamos mandar para o aterro que nós não temos destinação. Estudos foram feitos e existe a destinação. Por isso que eu te digo que 80%, e é muita coisa,
você pode reciclar. O que sobra? Você está percorrendo um shopping center, olhando as lojas, percorrendo. O que realmente sobra? Papel higiênico sujo, plástico com sangue, que muitas vezes você... Até hoje em dia tem algumas recicladoras para isso. Mas assim, são muito poucos resíduos, alguns que contaminam, que você não vai reciclar. O resto você consegue reciclar. Você vem desenvolvendo tecnologias com equipamentos também? Alguma coisa. Nós criamos dentro do nosso grupo, hoje nós somos, na verdade, nós temos o Grupo Andrade. Nós temos 2 empresas no Paraná, sede em Curitiba, e temos 2 empresas aqui em São Paulo. Uma dessas empresas, até a quarta que tá dentro do Grupo Andrade, é a Reciclex, que é uma empresa totalmente nacional. Nós desenvolvemos um projeto, uma máquina para compostagem acelerada em 24 horas. Inclusive, estamos no processo de patentear essa máquina, né? Já entramos com esse processo. E nós conseguimos pegar o resto de comida, por exemplo, de todos os restaurantes, fast food, tudo, colocar na máquina e no dia seguinte aquilo já virou adubo. É um processo acelerado, de compostagem acelerada, 24 horas. Muito bom. Nós temos colocado em vários shopping centers, a máquina é muito simples, toda em aço inox, ela é fácil de ser colocada, ocupa pouco espaço, tem dado um resultado excelente, vários shoppings estão pedindo, estão colocando, e alguns shoppings estão usando o próprio adubo gerado para o paisagismo do shopping. E quando nós não temos essa parceria, que eles não querem usar no shopping, nós temos o local para colocar. Para destinar. Então, nós estamos assim com um projeto que está fechado, né? Ele está em circuito fechado, digamos assim, com a devida destinação. E isso tem sido assim fantástico, porque nós estamos dando aquela destinação daquela comida que sobra e que acaba indo para a compactainer no shopping center e indo para o aterro, hoje ela está sendo todinha reciclada e transformada em adubo, que também é uma das premissas da Lei 2.305. Muito obrigado por você ter vindo. É sempre muito bom ver brasileiros que levam este país à frente, em que pese todos os problemas que estamos passando. Eu que agradeço muitíssima oportunidade, sempre o seu carinho em nos escutar, né? Porque eu sou uma apaixonada pelo que faço. A gente adoro essa área e me sinto bem em poder estar fazendo alguma coisa pela humanidade. Né? E eu fico muito feliz de você estar sempre assim focando e prestigiando o nosso trabalho. Volte sempre. Muito obrigada. Você, amigo internauta, que quiser saber mais sobre esse equipamento, uma pequena praça de alimentação que ainda não tenha, pode acessar o nosso site, que nós vamos colocar lá a vinheta dessa maquininha trabalhando para que você possa perceber como é que é, tá bom? Um grande abraço, o programa Sustentabilidade retorna quarta-feira que vem, sempre sob o patrocínio da Hora do Emprego, aqui no ABC Repórter. Um abraço e até mais. Olá, meu nome é Fernando, sou diretor da empresa Reciclex Soluções Sustentáveis, uma empresa que realiza a locação e venda de composteiras para compostagem de resíduos orgânicos. Hoje eu vou mostrar para vocês a nossa nova composteira. Essa composteira comporta quaisquer tipo de restos de alimentos. Todo o seu processo é feito em 24 horas, porque é uma compostagem aeróbica acelerada. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona todo o processo. Por aqui nós colocamos todo o material a ser compostado, que são os restos de alimentos, como vocês podem ver agora. Após o abastecimento, o material orgânico ele passa pelo processo de compostagem aeróbica acelerada, que dura 24 horas. Após essas 24 horas, nós já podemos retirar o composto orgânico pronto, que sai pela abertura dessa dispensa. Este aqui é o composto orgânico pronto. Venha conhecer a nossa empresa, Reciclex, Soluções Sustentáveis.